seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso talk show Café com Business. Como é bom receber você aqui. Eu sou Diego Palacin, apresentador desse programa e quero te convidar para você poder nos seguir tanto nas nossas redes sociais que vão estar aparecendo para você aqui na tela. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreva para você poder acompanhar todos os lançamentos de episódios, ficar por dentro mesmo do nosso conteúdo. E no episódio de hoje eu trouxe um convidado mega especial. Ele é um empreendedor, ele é um empresário cristão e ele está aqui para contar um pouco da história dele, contar um pouco da identidade dele, contar um pouco de como ele chegou onde ele está e a gente vai bater um papo de negócios muito bacana para que você possa entender o que ele faz, quais são os desafios do mercado dele. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, Hugo! E aí, como é que você está, querido? Tudo bem? Tô bem, graças Maravilha. a Deus. Que bom receber você aqui, meu amigo. Obrigadão, Diego. Obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E aí, pessoal, tudo bem? E bora bater um papo. Gosto de café, gosto de conversar e tô super à vontade. Que legal, cara. Então fique à vontade mesmo, né? Eu digo que a casa é sua. A nossa ideia aqui é gerar um bate-papo muito descontraído, gerar uma conversa tranquila mesmo, como se a gente estivesse realmente num café, numa padaria, num restaurante. E quem está nos assistindo agora já conhece um pouco da dinâmica do quadro, já sabe como é que funciona. Então, eu sempre recomendo, né? A pessoa, olha, traz papel e caneta, porque vai ser muito insight que a gente vai tirar dessa conversa, tá? Vai. Então, a ideia é justamente essa. Para a gente começar, né? Eu gosto muito de trazer como ponto de partida da nossa conversa. Eu queria muito perguntar para você, quem é o Hugo? Queria que você contasse um pouquinho quem é você, qual é a sua história, para que a gente possa entender um pouco da sua identidade, cara. Então, quem que é o Hugo? Legal. Cara, essa pergunta eu sempre faço ela para mim mesmo, para eu ficar respondendo ela de tempos em tempos, né? Então, primeiramente, o Hugo é filho de Deus, entendeu? Então, eu gosto de pensar assim, que quando eu falo quem eu sou, aquilo não muda. E aí eu não me defino pelo que eu faço, porque eu estou fazendo aquilo e pode ser temporário. Entendeu? Então, hoje eu, cara, me considero, quando eu olho para mim, eu sou filho de Deus, eu sou casado com a Kathleen, minha esposa linda e amada, eu sou pai do Vitor, então essas coisas elas não vão mudar. Então, quem eu sou? Eu sou essa pessoa. E aí, relacionada a esse tema que a gente está falando, e como as pessoas me veem também, né, isso que eu ouço, o feedback delas, eu sou um cara que eu me considero também um cara criativo, que gosta de servir as pessoas, que gosta de conversar, que gosta de entender as coisas ali de ponta a ponta e que gosta demais e ama estar no meio das pessoas, de gente, de servir, de ouvir, de falar. Eu falo bastante, então o pessoal vai me ver. E aí hoje eu vou falar agora, não sei se você vai perguntar, mas eu vou falar tipo hoje como eu estou, né? Que é o que eu faço. Então tudo que eu sou, eu gosto de distribuir, de entregar nas coisas que eu faço. Legal. Então hoje eu estou empresário, estou trabalhando com marketing, eu trabalho com a parte de plano de saúde, odonto, de cuidado com a vida 360, a gente vai falar mais disso no detalhe, mas eu estou entregando tudo aquilo que eu sou, que eu já conhecia a minha identidade em Deus, para as pessoas através desses meios. Então Legal. isso é um pouco do como, né? Mas um pouco disso. Então eu me considero um cara super feliz e realizado. Legal. Entendeu? Então eu sou essa pessoa contente, alegre, que gosta de falar com as pessoas. Então é um pouco do que eu sou aí. Legal, pô, que bacana. E assim, uma coisa que eu achei muito legal, né, dos episódios que eu gravei até o momento, são poucas pessoas que entendem e têm bem definido qual é a identidade delas. E eu sempre que eu vou dar um treinamento, uma palestra, uma aula em qualquer lugar, eu começo com isso, me apresentando. E dessa forma, olha, primeiro eu vou me apresentar, vou dizer para você quem eu sou. E depois eu vou dizer o que eu faço. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma coisa quem eu sou, outra coisa que eu faço. E você deixou isso muito claro aqui, né? E quando as pessoas elas misturam isso, elas invertem essa lógica, essa pessoa ela tem tudo para sofrer uma crise de identidade. Em algum momento da história dela, ela vai se confundir sobre o que ela faz, sobre quem ela é. Por isso que muitas pessoas hoje, por exemplo, eu vejo muito isso em empresa, né? Quando a pessoa ela passa por uma situação como um desligamento, por exemplo, uma demissão, ela sofre como se aquilo fosse a vida dela, viu? Cara, isso aqui é o que você faz, não é quem você é. Você não vai deixar de ser um pai, você não vai deixar de ser um filho, você não vai deixar de ser um marido, uma esposa, você não vai deixar de ser quem você é.
você só deixou de fazer o que você faz. E o que você faz, você vai fazer outra coisa em algum momento. É simples assim. Né? Exato. E assim, Diegão, tem pessoas que olham assim para nós e acham que sempre foi assim. No meu caso, não, entendeu? Às vezes eu já passei por uma crise de identidade Pode dessa, acontecer. de falar, poxa, não, eu achava que eu era aquilo, e na verdade a gente tem que ressignificar e mudar. Exato. E tá tudo bem se você Exato. se encontra, se essa nossa fala, você se encontra falando assim, nossa, eu sempre me apresento com a minha credencial, o meu crachá antes. E na verdade você é muito mais do que isso. Você Exato. tem, as pessoas podem perceber muito mais de você, sentir muito mais de você, além do seu crachá, da sua posição, do seu status ali no LinkedIn, em qualquer outro lugar. Exatamente. Então, assim, se você está nesse momento, tá tudo bem, só não continue. Ressignifique isso, porque você é muito mais do que isso. Então, falando exatamente de mim, tipo, em algum momento, às vezes, eu era muito apegado a o que eu faço e, cara, não, dá um passo atrás, porque esse passo atrás, ele vale muito mais do que você seguir a ferro e fogo para sempre se considerando aquilo. Hoje, eu estou fazendo essas coisas, mas amanhã eu posso me tornar um escritor, um palestrante, posso me tornar um mentor, tá tudo bem, eu vou de acordo com a direção de Deus. Exatamente. Isso é interessante, Dono, que você trouxe agora, é que a grande parte dos empreendedores e empresários muitas vezes podem estar passando por isso também. Confundir a própria identidade no dizer eu sou empreendedor, eu sou empresário. E na verdade não. Eu estou como empreendedor ou estou como empresário. Porque eu vou dizer algo até para mim, né? Eu tinha muito essa ideia de ficar rotulando. Você é CLT, você é empresário. Não, isso é uma modalidade de trabalho, não é quem você é. E sinceramente, se eu precisasse voltar para o CLT hoje, eu voltaria, sem problema nenhum. Porque isso não define quem eu sou. Não tem problema nenhum com isso. Então é legal. E óbvio, né? Você até ganhar esse entendimento leva um tempo. Você passa por umas fases. Passa por umas fases, você passa por um processo. E cada um tem o seu processo e tá tudo bem. Tá tudo bem, eu vejo isso. E isso que você falou já até aconteceu comigo. O empresário ele tem um risco, eu analisando, acho que ele tem um risco maior. É que, na verdade, não é que ele tem um risco maior ou menor, vai de cada pessoa. Mas ele, talvez, na minha leitura, tem um risco maior porque ele tem aquela frase, é meu, eu sou dono. Exato. Então pode pegar mais ainda, né? O risco dele ser diferenciado. Mas, assim, já aconteceu comigo, isso que você acabou de falar já aconteceu comigo. Cara, eu abri empresa, tive 2 sócios, depois saí, voltei para o mercado de trabalho, depois abri outra empresa de novo, saí do mercado de trabalho como uma pessoa registrada, CLT, e tá tudo bem, não muda nada. Você entender e fazer as coisas com intencionalidade, saber a sua estação, você está lá, você está disposto a entregar tudo, a fazer com excelência, isso é o que importa. Sim, com certeza. E agora eu quero te fazer uma pergunta, né? O que você diria para um empreendedor, empresário, ou para um ser humano que está vivendo hoje uma crise de identidade? Uma pessoa que tem dúvidas sobre quem ela é, uma pessoa que vira e mexe e não sabe se está no lugar certo ou não. O que você diria para uma pessoa como essa, cara? Cara, muito bom. Ontem até bati um papo com um colega assim, nesse sentido e eu fiz alguns confrontos com ele, né? Tipo, numa situação que a gente estava de trabalho ali. Eu diria, acho que 2 coisas principais. A primeira delas, imprescindível. Você precisa ter claramente o entendimento da sua necessidade de relação com Deus, porque é Ele que te ajuda com todas as outras. Então, você perguntar para Deus, você ter essa consciência, essa fala com Ele sobre isso, sobre quem você é, sobre vocação, sobre autoconhecimento, isso é fundamental. Então, a primeira coisa é, cara, procure procurar Deus. Entendeu? Legal, gostei dessa frase, procure procurar Deus. Procure procurar Deus. Então, você na sua rotina define se encontrar com Deus para ter essa conversa que eu e você tá tendo aqui, eu te ajudo, você me ajuda. Só que, tipo, com uma pessoa que Ele te criou, que Ele te conhece em tudo. E a segunda coisa é procure conhecer você mesmo. Seus pontos fortes, suas limitações, seus pontos fracos. Aquilo, e tem 2 formas, assim, eu vejo que é bom da gente se conhecer. A primeira é aquela de você mesmo olhar para dentro de si, ter aquele momento de pensar, de você conversar, aquela introspecção, aquelas ideias, de você questionar suas próprias ideias, de você falar assim, o que eu sou bom? E começa a escrever. Usa a sua metodologia. Tem gente que usa o caderninho. Eu sou do digitar, entendeu? Então, cada um tem o seu meio. E documente isso para depois você ler, sistematizar isso. E falar, cara, isso aqui, eu consegui identificar em mim.
E tem um outro ponto que esse negócio de autoconhecimento é o que as pessoas veem em você. Então, eu já fiz várias vezes. Legal. Quando eu trabalhava, eu tinha coach de carreira, etc e tal. E eles me ensinaram ferramentas para você fazer isso. Então, tipo, eu já mandei para várias vezes perguntas às pessoas. Cara, me defina em uma palavra. O que você o que você fala do meu trabalho. Qual que é o seu ponto de vista sobre a minha liderança? Legal. Responde esse questionário para mim, mandava 3 perguntas lá, e aí a partir dessas perguntas eu ia lendo. Então, isso me ajudou a me conhecer, me ajudou a entender e falar assim, cara, esse aqui é o meu caminho que eu preciso fazer. Então, se eu tivesse que dizer isso para uma pessoa, para que ela não tenha essa crise de identidade, se conheça em Deus e se conheça em si e nos outros. No final das contas, essa é a tríade que a gente precisa ter. A relação com Deus, relação com nós mesmos e relação com o outro. Entendeu? Porque eu estou aqui, você está aqui, você serve. O meu negócio é para servir as pessoas, assim como o seu. Entendeu? Você está empregado, trabalhando, é para servir as pessoas. Não é uma relação só monetária, é uma relação de serviço. E puxa um pouco o meu lado aqui de ensino, que era o papo que a gente estava batendo, né? Claro. A gente estava falando antes aqui nos bastidores. O apóstolo Paulo fala isso, tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para o seu Senhor, com S maiúsculo, porque você só tem um Senhor. Exato. Então é desde lavar a louça, limpar a casa, montar um relatório, fazer um design, fazer um site, vender alguma coisa. Se eu tiver que servir, que eu não sirva para quem eu estou vendo aqui. Para o homem. Atrás de mim, exatamente, a minha relação é com Deus. É com Deus. É a excelência. Exato. E aí já vem uma série de implicações de que o que eu tenho que entregar, eu tenho que seguir excelência, porque estou fazendo para Deus. E aí tudo que ele fez para mim foi com excelência. Então é um ato de retribuição. De retribuição, entendeu? exato. Então, exato. mas também é um ato de representatividade. Exato. Que eu estou representando, estou testemunhando a Deus. Então não dá para diminuir quem Deus é. Com certeza. Então, uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida, sempre não, né? Depois de um tempo que você vai tendo maturidade, é assim, ou você sobe o seu padrão, ou você para de falar que é cristão. Entendeu? Então, assim, como isso eu aplico... Gostei disso. Como a gente tem que aplicar isso tanto na nossa vida e em todas as áreas, porque o evangelho, ele é integral. Sim. Ele envolve a minha vida familiar, pessoal, a minha vida eclesiástica na igreja. Ele é integral. Então, eu não sou cristão no domingo à noite. Exato. No Você domingo é cristão de manhã. na sua vida. Não, eu sou cristão na minha vida. Exato. Meu testemunho, quem eu represento. Então, eu tenho que, cara, repensar todo o meu relacionamento, todas as minhas ações. Então, assim, nessa questão de identidade, resolva primeiro a identidade. Para que você não tenha uma crise vocacional, uma crise do que eu faço. Então, quem não sabe, quem tem muita dúvida geralmente do que faz, provavelmente não sabe quem é. Não sabe quem é e não entende o pai que tem. Exato. Não entende a relação de pai e filho. Exato. Existe muito isso também. Eu concordo, cara. Muito bom. Muito bom tua linha de raciocínio. E uma coisa que eu percebo também, assim, falando um pouco sobre esse tema, né, trazendo sobre essa vertente, é que é muito difícil para as pessoas entenderem o relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus, ele é um relacionamento maior e mais importante do que o casamento, maior e mais importante do que uma relação de pai e filho biológico. Sim. E aí fala assim, poxa, mas então quer dizer que o meu relacionamento com Deus é mais importante que o relacionamento com a minha mãe, com o meu pai? É. Em todas as letras. É mais importante que o relacionamento com o meu filho? É. Porque se você tiver que escolher entre um e outro, você só vai escolher a Deus. É muito pesado o que eu estou dizendo aqui. E muita gente não vai entender. Muita gente não entende isso ainda. E assim, aí existe a maturidade da fé. Aí existe a maturidade da fé. Então, eu vejo que temas como esse, inclusive, o Gão, não são nem trabalhados mais na igreja. Eu sinto falta de escutar uma pregação que confronta o teu relacionamento com você mesmo, com seus familiares e com Deus. Você não tem mais tipo de pregação que traz esse confronto, né? E vou falar um negócio para você, assim, a gente que é do nosso lado aqui, latino, Brasil, que a gente é muito
emocional, né? Tipo, eu estou fazendo o Carisma, né? Que é o nosso legal. seminário teológico lá da nossa Legal, igreja, lá nossa igreja. da Batista Lagoinha. Aham. E aí um dos nossos pastores lá, o Cris, ele fala assim, a gente é muito emocionado, entendeu? Porque estamos a nossa energia, que tudo isso é notório. A gente vai para fora do país e o brasileiro é aquele cara do calor, da emoção, da paixão. Então a gente é isso. E beleza, tá tudo bem. E aí, quando eu olho isso que você falou, né? A gente tem que ser um pouco mais racional e a gente sair desse nosso contexto para receber esse tipo de confronto. Sim, eu sempre gostei da instituição do Portas Abertas, que serve a igreja perseguida. Então, assim, cara, eu gostava de ler, eu assinava mensalmente para receber as revistas e também ajudava como um apoio missionário. Eu não podia estar lá na Índia, na Coreia do Norte, eu não estava nesses lugares. E você ouvir um testemunho de tipo, a menina que teve que sair de casa aos 12 anos porque ela leu 2 páginas da Bíblia e ela se apaixonou por Jesus a ponto de os pais não aceitarem por causa da religião local daquele país, que era extremista, mas ela decidiu, e aí nós aqui, então, brasileiros, lendo Jesus falando assim, tipo, eu vim trazer a espada, confronto entre familiares. Aí a gente não aceita. Exatamente. A gente não aceita, não. No plano de Deus, Deus quer família. Deus quer família, mas se a família entrar no lugar de Deus... E aí? Qual vai ser a sua escolha? Então, tipo assim, eu vi aquilo e eu falava assim, caramba, eu tô muito aquém de se tornar um discípulo ideal, e aquilo me confrontava. Nossa. Então, mas eu concordo com você que às vezes a gente precisa trazer um pouco desse tempero fora do nosso contexto, com nossos irmãos que estão dentro das cavernas, escondidos para fazer culto, dos sofrimentos que geram alegria no Senhor para Ele, para nos discipular. Exatamente. Para discipular o nosso coração. Daí a gente ler a nossa Bíblia olhando para a realidade atual e falando assim, eu preciso ir por esse caminho. Exatamente. Eu preciso, e isso que você falou assim, eu não atribuo a culpa da falta de pregação assim, só assim, às vezes dentro das igrejas no geral, né? Não vou botar nenhum tipo de placa aqui. Mas em todo cristão que precisa olhar uma perspectiva eterna, de tipo assim, não é só céu de brigadeiro. Até chegar lá, a coisa tende a piorar. A coisa tende a piorar. Entendeu? Porque assim, eu olho para dentro de mim e eu chamo essa responsabilidade. Eu falo, cara, eu preciso treinar o meu filho, ele tem 8 anos, o Vitor. Que pode ser que chegue um momento que a fé dele vai ser provada a ponto dele apanhar. A ponto do pai dele ir para cadeia. Para cadeia, E eu falo assim, tá tudo bem se eu for preso. Fica firme com Jesus. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Eu não posso jogar isso nas costas da igreja. Nas costas da instituição, né? Até porque a Bíblia já nos ensina isso. E eu estou fazendo agora, meu período de devocional está em Atos. Opa, legal. Eu estou bem no capítulo 4, que tipo, cara, os discípulos ficaram felizes porque eles tomaram os primeiros... a primeira pressão, né? Da sociedade, e isso não gerou uma revolta nele, gerou tipo assim... Uma satisfação, né? Uma alegria, uma satisfação e um encorajamento de falar, caramba, a gente foi preso, eu não esperava isso. E uns episódios hoje, Jesus já estava prometendo, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos, vocês vão ser mortos por causa de mim. Mas está tudo bem, eu estou com vocês. Estamos fechados? Estamos fechados. Então, assim, eles foram vacinados, entendeu? Então não esperou que a liderança religiosa trouxesse esse ensinamento. Tipo assim, é uma coisa que ele ali como responsável naquele momento orientou, e aí, sei lá se os discípulos lembraram ou não, mas na hora do vamos ver, eles se alegraram. Né? Então, assim, é algo que a gente, tipo, falta. Então, eu quero me tornar um pouco essa voz, eu quero me tornar um pouco essa consciência. Eu tenho esse negócio de vejo um problema. Eu tenho uma máxima, né? Não sei se eu estou indo para o outro lado aqui da resposta, mas... Não, vamos entender. Eu tenho uma máxima comigo que é assim, se eu sei, e eu falava isso muito no one-on-one, quando eu liderava nas empresas que eu passei, se eu sei que existe um problema e eu não faço nada para resolver ou para ajudar a resolver esse problema, eu estou automaticamente cooperando para o problema existir. E sabendo que você poderia ter feito alguma coisa para resolver. Porque é por isso que eu falo, cara, a inteligência... A ignorância é uma bênção. A inteligência é uma maldição.
Porque a hora que você sabe e não faz, pronto. Isso é o suficiente para o mal vencer. É o suficiente. Exato. É o suficiente. Exato. E aí, numa dessa, tipo, aquela frase, né? O problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. É o silêncio dos bons, exato. Então, assim, cara, numa dessa, eu já saio daqui pensando assim, poxa, aquilo que o Diego me falou, como é que eu consigo absorver isso, primeiro para minha vida, agora, numa segunda escala, para minha família, numa conversa, num jantar, ou numa intencionalidade de discipular meu filho, momento de ler a Bíblia. Filho, tem uma hora que, eu sei que você tem 8 anos, mas vai ter mais pressão. Com 14 a gente fala disso de novo, com 18 de novo, exato. entendeu? Porque são pequenas pressões. Conversar com a minha esposa, como é que a gente vai educar ele a ponto de, se acontecer, nós não abandonarmos. Exato. Porque a gente não vive naquela região extrema. Mas aquela região extrema discipula o meu coração. Assim como a minha liberdade, eles sentem alegria nisso, quando eles ficam sabendo, essa região extrema também educa o meu coração. E essa é a dinâmica de Deus. E aproveitando, deixa eu te fazer uma pergunta mega importante, tá? Como que você chegou até esse momento de hoje? Até você ser o Hugo que você é hoje? Fazendo o que você faz, com a crença que você tem. Quem que te ajudou nesse processo, né? Conta um pouquinho dessa sua trajetória aí, até você chegar nesse ponto. Você diz assim, posição negócio ou posição de amadurecimento bíblico? Essa posição mesmo, não somente do amadurecimento bíblico, mas de negócios também. Hoje, você tem que idade? Tenho 34. 34? Cara, você é super novo. Você é super novo. 34 anos. Pô, então assim, 34 anos, pai, empresário, né? Como que você chegou nesse ponto? Dá um pouquinho dessa sua trajetória para entender. Legal. Cara, comecei cedo a trabalhar, né? Vou estourar uma coisa com a outra, assim. Eu sempre fui de conversa e de resolver problema. Eu nunca tive problema em assumir responsabilidade. Ok. Então, isso veio muito, assim, falar um pouco do berço, assim. Em casa, lá, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, a gente sempre teve uma veia empreendedora. E quando você é empreendedor, e principalmente muito cedo, você assume muita responsabilidade. Sim. Você assume muito risco, etc e tal. Então, por que eu digo isso? Porque meu pai, ele veio do Paraná e ele trabalhava na roça e tal, então ele teve que primeiro empreender a carreira dele, ser profissional ali. Então, eu lembro dele se dedicando muito, fazendo Senai, estudando. Então, ele saiu... Aceita. E aí, ele saiu de alguém que só trabalhava na roça para alguém começar a ter estudo e ter profissões ali, entendeu? Ele sempre trabalhou na área de metalúrgica. A minha mãe sempre ajudou. Eu lembro que eu e meu irmão ia com a minha mãe, a gente vendia Danone e Yakult na rua, ela era representante. Ela vendia Natura, até hoje vende. Então, isso sempre teve dentro de casa, de pegar, olhar assim, cara, a gente não é vítima da sociedade, a gente que tem que fazer acontecer. Vai produzir e fazer acontecer. Exato. Então, a gente trabalhou isso. Aí meu irmão muito cedo começou a trabalhar com 13 anos, 13, 11, não lembro agora, numa bicicletaria lá do irmão da igreja. E aí hoje ele tem a loja dele desde os 18 anos. Meu pai também tem a loja dele, aposentou e abriu uma loja para ele estar empreendendo agora também, já faz longos anos. E a minha mãe fica em casa agora cuidando, mas assim, a gente sempre teve esse exemplo dentro de casa de assumir a responsabilidade de fazer. Então, eu desde muito cedo em casa já assumia as tarefas, ajudava meu irmão, e aí depois ele tinha 18, eu tinha 15, 16, aí foi quando a gente teve a primeira oportunidade de ter a nossa loja, entendeu? Eu não sabia naquela época que eu não gostava de trabalhar com bicicleta, entendeu? Mas era a oportunidade, tinha que trabalhar, a gente ia, e tá tudo bem, e isso me amadureceu por um tempo. Então esse foi o meu primeiro quadro societário, primeiro foi a minha oportunidade de trabalhar para mim mesmo, e ali era um momento que eu tinha oportunidade, mas você não está maduro. Então eu tinha a cabeça de quero chegar nesse horário que abre a loja, sair, se chegar cliente depois não quero atender, me manda mensagem, não estava preocupado, mas eu era muito novo, entendeu? Eu estava no ensino médio, eu estava estudando ainda, então estava tudo certo. E aí, só que eu nunca fui dessa parte da mecânica, etc e tal. Eu gostava de computador. Eu gostava de fazer as coisas no computador. Sim. Então, eu sempre fui muito disso. Então, eu comecei a me perceber. Cara, quando tinha evento dos jovens na igreja,
eu fui para a igreja, eu tinha 3 anos de idade. Minha mãe levou eu e meu irmão muito cedo. Você Meu já pai, começou nesse ambiente, já, né? já, meu pai, então, desde muito criança. Então, eu lembro de projeto férias, Entendi. tudo. Quando eu dou aula na igreja para os adultos que davam aula para mim quando eu era criança. Entendi. Então, tem Legal. esse ciclo aí que é, para mim, muito bom, sabe? Então, desde pequeno, a gente sempre estava na igreja. Então, minha mãe foi primeiro, depois meu pai se converteu. E eles sempre foram muito de ajudar, se envolver com a igreja, os ministérios, diaconia, voluntariado, ação social. Então, assim, para mim sempre foi assim, veio de casa essa questão de se envolver. Eu lembro que eu acho que eu tinha, sei lá, uns 14, 15, 16 anos, não lembro agora, sou meio ruim de memória, mas eu criei, vendo os meus pais, cuidando da ação social da igreja, entregando cesta básica, fazendo visita, eu peguei aquilo para mim, aquilo eu gostava de fazer, eu gosto de fazer. E aí eu lembro que essa idade eu fui e falei, cara, eu preciso ajudar mais, eu quero entregar mais, esse negócio de fazer, criei um projeto chamado Todo Dia é Dia de Doar. E legal, cara. Eu enchia, chamava amigos e tal. E aí essas duas coisas que eu quero responder a sua pergunta é que eu aprendi isso em casa e gostava de ajudar as pessoas. E eu tinha habilidades com o computador, eu tinha facilidade de aprender. Entendi. Entendeu? Não é que eu tinha competência e habilidade ali pronta. Não, eu não sabia. Mas você vai fuçando o que você aprende, você vai... E antigamente não tinha YouTube para ensinar. Então era na raça. fuçando, era na raça mesmo. E aí tinha um evento de jovens na igreja. Quem fazia o banner? Eu. Tinha que fazer o vídeo com as fotos. Quem fazia? O Hugo. Era eu, entendeu? E ninguém me pedia. Eu ia lá e falava, daqui, deixa que eu faço. E eu ia aprendendo. Legal, cara. E aí, quando eu criei esse projeto de Eduar, então eu já pensei na marca, no brand, no logo e tal, e na narrativa que eu ia chamar as pessoas para me ajudar doando alimentos para eu levar para instituições. Que legal. Então, já teve vezes que eu enchi uma Kombi cheia de alimento, eu e mais uma meia dúzia de adolescente doido, primo, amigos da igreja, doido, e a gente foi com essa Kombi, não dirigindo, obviamente, tinha alguém para dirigir, mas a gente foi com essa Kombi em instituições levar esses alimentos. Olha só que legal. E aí eu ligava antes, falava, a gente tem um projeto assim assado, a gente tem alimentos para doar. Quem trabalha com ação social recebe, não tem? Claro. Só que ele não imagina que atrás tem um adolescente de 14 anos. Então, quando eu chegava nos lugares... As pessoas ficam até assustadas. As pessoas falavam assim, cadê o Hugo? Eu falava, eu sou o Hugo. Eu falava assim, não, mas eu não imaginava que era você. Eu falei, não, sou eu. E chegava, e a gente entrava, era violão, era conversa e tal. E a gente já foi em tudo, caso de idosos, projetos que trabalham com aidéticos. Então, sempre tive essa ação assim. Esse servir sempre esteve presente na sua vida, né? E servir. Então, assim, Entendi. então começou nesse negócio de casa, vendo os pais fazer, Legal. a oportunidade que a gente teve de tipo sair, ter a primeira loja, lidar com aquilo. E aí eu cheguei nesse momento de, cara, 17, 18 anos, terminando o ensino médico, você tem aquela certa pressão social, familiar de tipo, o que você vai fazer? Entendeu? Eu já sabia que eu não queria ir para a parte da indústria, tipo, não me via ali, eu não me via. Quando eu fazia o one-on-one no meu time, eu tinha essa conversa com eles. Tão importante é saber para onde você quer ir, mas é você saber também o que você não quer fazer. O que você não se enxerga fazendo. Isso é tão importante quanto saber. Porque já é o primeiro passo. Então eu já não me via, eu não me via fazendo aquilo. Muito bom. E aí foi uma questão de tipo, vi lá um anúncio da Microcamp com curso de web designer. Eu falei, pai, eu quero fazer aquilo e tal. E ele falou, não, beleza. Aí comecei a fazer aquilo. E aí foi onde em 2010 eu consegui um estágio. Aí eu saí da bicicletaria e comecei esse estágio. E aí fui, tipo, essa parte de web design, programação, produto, tecnologia. Aí fiz faculdade, me formei. O tempo foi passando. E aí fui entrando de empresas, tipo agência, empresa nacional, empresa internacional. Você vai lidando com... E aí você vai amadurecer. Aí eu fui me amadurecendo toda a minha parte tecnológica. Legal. Aí eu fui me conhecendo com a questão de criatividade, minha posição de liderança. Então, assim, eu tive, para mim, duas grandes escolas, o mercado de trabalho e a igreja. Muito bom. Porque ao mesmo tempo que eu estava no mercado de trabalho, interagindo com colegas, eu estava me preparando para assumir um cargo de liderança lá dentro. Sim. E aí, ao mesmo tempo, eu já liderava o grupo de adolescentes da igreja e aquilo já me treinava para o mercado de trabalho. Para mim, sempre foi um ciclo.
Eu misturava as duas coisas. Sim. Nesse ponto de se desenvolver. Sim. Então, assim, na igreja, eu ia... Quando você assume algumas responsabilidades de liderança, você acaba amadurecendo mais. Muito mais. Você estuda mais, você se expõe mais, você erra mais, mas você também acerta mais. Sim. Entendeu? Você lida mais com pessoas e aí você vai aprendendo. E como, para mim, eu sempre... Tem uma frase do Juninho Afran, eu sou fã da Oficina G3. Legal. Tem uma frase do Juninho Afran que ele fala assim, somos eternos aprendizes. Perfeito. Então, tipo, eu peguei aquilo para mim. Então, eu falei, cara, então eu tô sempre aprendendo. Não Legal. importa a idade que eu tenho, eu tô sempre aprendendo. Então, Legal. na igreja eu aprendia muito a lidar com pessoas e no trabalho também. Na igreja eu aprendia muito sobre liderança e no trabalho também. E é um Perfeito. aprender na exposição, no assumir responsabilidade. Falar, não, deixa comigo, vou fazer. Ah, a gente viu você com isso, com esse potencial. Então, se a pessoa está vendo aquilo que eu não estou vendo, eu primeiro falo, hoje eu tenho a maturidade e também não tenho tanto tempo, de falar, vou orar, vou decidir, vou pensar, vou analisar os meus objetivos de vida. Mas quando você é adolescente, cara, você não tem nada a perder. Claro. Vai para cima, pega o boi pelo chifre, faz ele tomar, faz acontecer. Deu tudo errado, ótimo, já é bom porque você aprende como não fazer. Como não fazer. E tem tempo Então, para corrigir. Exato, você tem tempo, você é novo, não tem tanto impacto, você não tem um filho para criar, você não tem... Sim. Então, seu nível é o famoso o estagiário, sênior planner, né? Então, Exato, quem está no começo tem que ir para cima mesmo. Exato. E eu ia muito disso. Exatamente. Então, assim, aí essa foi, tipo assim, um pouco da escola que vai montando a base. Sim. E aí chega um certo momento que você vai falando assim, tá bom, agora ninguém precisa me desafiar. Eu estou vendo uma necessidade, eu vou lá e vou assumir. Então, assim, uma das coisas, há mais de 10 anos, já nem lembro quando, eu dou aula na igreja, ensinando. Legal. Então, eu sempre tive em minha cabeça, eu sirvo as pessoas por meio de alguma coisa. Então, o meio vai ser o ensino. Perfeito. Entendeu? Então, eu vou ajudar as pessoas, eu vou servir elas, eu vou amar elas e eu tenho um meio. Um meio pode ser a ação social, um meio pode ser a empresa, um meio pode ser o ensino. Então, eu comecei a me ver com essa pessoa que tinha essa capacidade de comunicar, de falar. Então, as pessoas falavam, nossa, é muito paciente. Tipo, chegava um funcionário novo na empresa, é o Hugo que vai treinar. Legal. Então, legal. eu comecei a ver que, tipo assim, ensinar dá bom, entendeu? As pessoas falam bem, as pessoas, sempre quando precisa aprender alguma coisa, me procura. Por que não procura o fulano? Porque ele tem o estilo dele, o jeito dele, o temperamento dele, ele não é muito de ensinar. Eu já ensino. E para aprender, eu também sou resiliente. Então, tipo, cara, eu fui lá, eu precisava também, não sou cara hacker, não, eu precisava aprender muita coisa. Então, eu me considero mais esforçado do que nerd, no sentido de tecnologia. Entendi. Só que eu tenho uma inspiração do Rock Balboa, né? Tipo, eu vou ganhar, mas pelo tanto que eu sei bater, o tanto que eu aguento apanhar. Que eu aguento apanhar, entendi. Entendeu? Legal. Então, essa questão assim, cara, eu precisava resolver um problema lá no serviço, desenvolver tal programa, software, estava apanhando ali. Aí eu tinha que pedir ajuda para alguém que não estava a fim de ensinar. E aí você tem que ir tendo aquele relacionamento. Então, você vai trabalhando, você vai construindo isso. E aí até o ponto da pessoa falar, não, beleza, agora vou te ensinar. Ou então, tipo, já me ensinou 3 vezes e eu não entendi ainda. Por quê? Porque eu vou pelo esforço, eu não vou pela... Sim. Então, assim, tem coisas que eu sou muito fácil de aprender e tem coisas que eu tenho que me dedicar. Então, eu fui crescendo e amadurecendo, resumidamente falando, assume responsabilidade, dá tudo de si e agora observa se você vai continuar ou não. Então, hoje, não tem problema. Se precisar na cantina da igreja, eu sirvo. Estou servindo Foods agora. Legal. Cumprindo meu estágio. Não tenho problema nenhum. Tipo, eu só sirvo se for na plataforma, com o microfone na mão. Não funciona assim. Eu sirvo onde precisar. Exato. E essa escola foi a igreja e foi o mercado de trabalho. Então, depois que eu entrei no mercado de trabalho, durante algum tempo, eu fui crescendo, cara, saí de estagiário, efetivado, rapidamente eu fui para pleno, depois rapidamente eu fui para sênior, fiquei bastante tempo como sênior na posição que eu fazia, aí eu falei assim, duas coisas, do mesmo jeito que eu não me via na indústria, eu não me via na frente da telinha preta para sempre programando. Legal. E aí eu falava isso nos one-on-ones para os meus chefes. Eu falava para eles, cara, eu não sei tal, não sei se eu vou para a área de produtos, não sei se eu vou para a liderança tal. E aí você tem que ouvir as pessoas que já estão um pouco mais de tempo.
ó, eu vejo você, vou te dar uma oportunidade na área de liderança. Tem que ter uma escutativa, né? Exato. E aí comecei a ir para a área de liderança e isso foi me desenvolvendo. Então, tipo, não era só a liderança da igreja. Aí fui entrando nisso, aí comecei a liderar time, treinar pessoas e tal. Legal. E aí começou aí vai surgindo algo dentro de você que eu acho que sempre teve ali, mas é um momento chega, né? E aí quando você vê que você já cresceu tudo ali e aí você fala, poxa, eu não quero eu pensava, eu não quero um cargo de diretor aqui. Eu queria ter o meu próprio negócio, eu queria fazer do meu jeito, eu queria imprimir o meu DNA assim. Sim, e aí sim. aí você começa a acompanhar pessoas na internet e ver assim, cara, acho que eu sou capaz, eu acho que eu posso, eu acho que dá para fazer. E aí você começa a tomar coragem para tomar risco e se tornar um empreendedor. Sim. Então, nessa jornada, a segunda vez empreendendo, depois que eu estava com meu irmão na bicicletaria, foi ali em 2019 que eu saí, aí eu abri uma software house, eu e mais 2 sócios. Legal. A gente ficou fazendo, deu super certo. Inclusive, os meninos estão hoje... Eu decidi sair do quadro societário, fiquei trabalhando um tempo depois com eles, por questões de vida mesmo, da gente encontrar, depois de um período. Sim, sim. Você sempre tem que estar sensível para saber a hora de entrar e a hora de sair. Sim, com certeza. Porque nem sempre o negócio é para sempre, né, cara? Na hora de começar e na hora de terminar. Exato. Entendeu? Exato. A gente vê isso em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Então eu vi que era o momento de sair, aí voltei no mercado de trabalho, com posição de liderança, assumindo uma nova fase, e aí depois fui e voltei novamente a empreender de novo agora. E aí você começa a querer tomar mais risco ainda, porque já não é mais dentro daquilo que está confortável para você. Você vai, tipo, por um mercado que talvez você não conhece tanto. Exato. Tem gente que fala, poxa, só empreenda naquilo que você domina. Ou não, você pode aprender a montar um processo, uma ideia e replicar em nichos diferentes. Nichos diferentes. Nichos podem ter as suas particularidades, mas no final das contas, negócios, ele tem por trás um pouco de uma metodologia. Existe uma base, né? Uma metodologia a base a ser aplicada. igual. Perfeito. Exato. Perfeito. Então foi um pouco de tudo isso aí que vai vai me moldando, e moldando, transformou o Hugo no que ele vai me chegando essa maturidade, nessa visão, convivência, nessa visão que eu hoje. Então, acho que é isso. Legal. Bom, espero que você esteja anotando tudo que está acontecendo aqui. E eu vou chamar um break muito rápido de 1 minuto. Fica aqui, porque voltando do break a gente vai falar um pouco sobre o negócio do Hugo e sobre os desafios que ele tem com esse ramo de planos de saúde. Fica por aqui, hein? Estamos voltando agora com o nosso segundo bloco do Café com Business. E nesse bloco a gente vai ter uma conversa sobre negócios. Vou falar um pouco mais da empresa do Hugo, um pouco mais do mercado. Mas antes, eu tenho um recado para você. Você que está nos assistindo, você que tem vontade de ter a sua empresa sendo divulgada aqui no nosso talk show, saiba que nós temos um espaço para você como patrocinador. É isso mesmo. Se você tem um interesse em patrocinar o nosso talk show, é muito simples. Você vai mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aqui na tela agora, que a nossa equipe vai entrar em contato com você para agendar uma reunião, para você entender como é que funciona. Então imagina a sua empresa ser divulgada aqui toda terça-feira no nosso canal, onde eu mesmo vou poder divulgar a sua empresa, a sua marca, e você vai poder se tornar cada vez mais conhecido. Essa é a proposta. Então se você tem vontade, tem o desejo de patrocinar esse nosso programa, esse nosso talk show, manda um e-mail e a nossa equipe vai entrar em contato com você.
Hugão, a gente volta agora pro nosso café, inclusive eu vou te servir um café, mas antes eu já queria aproveitar e perguntar para você, né? Fala um pouquinho mais, cara. Qual é o nome da sua empresa? O que a sua empresa faz hoje? Qual é a principal dor que ela resolve no mercado? Legal. Hoje eu sou sócio, tem uma empresa, é a DH Vital. DH Vital. Tá. E a gente trabalha no mercado de saúde e proteção com seguros, tá? O nosso carro-chefe é plano de saúde e odonto, seguro de vida. Certo. Mas a gente tem todos os outros, obrigado, Diego. A gente tem todos os outros seguros ali que as pessoas precisam, né? Eu costumo dizer para os nossos clientes, para as empresas que a gente visita, a gente conversa, é que a gente não vende plano de saúde, plano odonto, a gente não vende seguro. A gente entrega paz de espírito e tranquilidade. Legal. Porque o nosso lema lá, a gente protege aquilo que é vital para a sua vida e para o seu negócio. Entendi agora. Então, assim, pensa se é vital para a sua operação as máquinas, então você precisa ter uma proteção para elas, para que se caso aconteça alguma coisa, você não comece do zero. Se a sua saúde é vital para você, e ela isso é uma máxima, né? É um fato, você precisa ter um cuidado, uma proteção, um acompanhamento, uma prevenção e não só manutenção. Você tem que estar pronto para os dois. Então, você faz exames para prevenção, mas também você faz exames para dar manutenção. Então, assim, a gente entrega isso. Então, na prática, as pessoas elas vêm, nos procuram, as empresas nos procuram para poder reduzir custo de plano de saúde, às vezes que já está implantado, ou para implantar um novo benefício, seja para a família ou para os funcionários, legal. saúde ou odonto. Então, a gente faz isso de forma processual. Então, a gente entende primeiro o seu perfil, a gente não sai entregando cotação sem te conhecer. Eu te conheço primeiro, qual é o seu momento, você já tem, se não tem, qual a qualidade que você tem, o que você está procurando, quanto você tem, quanto você quer investir nisso, entendeu? Para quem que é? Para você, para o seu filho, para a sua família, para os funcionários? A gente faz todo o mapeamento para entender momento e perfil. E aí a gente volta para entender em todas as operadoras que a gente tem. Certo. Operadoras e seguradoras, o que faz mais sentido para você. Tá. E aí a gente monta algumas cartilhas, alguns modelos para te apresentar e falar assim, ó, esse aqui é um caminho, esse aqui é outro caminho, esse aqui é outro caminho. O que você achar que faz mais sentido é o que a gente vai te ajudar a fazer essa implantação, entendeu? Tá. Então a gente olha com esse viés. Na empresa, hoje, eu estou como responsável para a parte de operação e geração de demanda. Certo. Então, a gente acabou nem comentando, mas eu trabalho com a parte de marketing também. Ah, legal. Então, legal. tipo, lá atrás eu vi essa necessidade, queria o negócio de assumir responsabilidade, se desafiar. Ok. Eu comecei a estudar muito sobre tráfego pago, marketing, e hoje eu sou como eu sou um cara muito criativo e gosto de resolver problema, então me sinto em casa ali. Então, é o teu ambiente, né? Tua vida exato. natural. Eu gosto de pensar em solução. Então, se a gente sentar e falar assim, eu estou enfrentando isso aqui na minha empresa, como você tem alguma coisa que pode me ajudar a resolver? A gente vai pensar junto. E aí eu fiz, lá na empresa eu tomo conta disso. Então, Legal. toda a parte de marketing, estratégia, geração de demanda, a parte de operação e aí a parte de tecnologia. A gente começou, Diego, uma curiosidade, eu e meu sócio, a gente é da área tech, né? Ele tem muita experiência nessa parte de saúde. Então, que ele era desse mercado, tech para saúde. Entendi. E eu era tech para finanças. Para finanças. Uhum. E aí, quando a gente se juntou para conversar e com essa questão de propósito de vida, de servir os outros, a gente entende no Brasil que é um baita desafio a questão de saúde. Claro. E que também tem muita oportunidade de embarcar tecnologia. E a gente queria lançar inteligência artificial para esse mercado. Que legal, cara. Para atender corretoras. Só que a gente conversando e tal, a gente falou assim, cara, então vamos ter a nossa corretora, a gente vai criar os nossos produtos, depois a gente distribui isso para o mercado. Okay. Então, assim, toda a parte de qualificação, funil, recebimento, tudo aquilo que eu tenho de habilidades, tech, histórico, a gente está embarcando nisso, colocando experiência do usuário, para a gente poder depois soltar isso para o mercado para quem que fizer sentido. Para quem fizer sentido. Então, legal, a gente vai ser uma empresa que é como se fosse a Donai, que é tipo um hub. Então, a gente vai ter o nosso canal de corretora que entrega para a empresa e para a pessoa física. Mas a gente vai ter o nosso canal de tech, soft, que vai poder entregar para outras corretoras, também ali um CRM integrado com funil, que está integrado com uma IA, que qualifica no WhatsApp, que já faz o mapeamento, que puxa a documentação. Que legal, esse tipo cara. de coisa. Então, a gente está bem preparado. E não só para as corretoras, mas para o cliente da corretora. Entendi. Que é algo que a gente está pensando hoje.
Então, assim, vamos supor que a Donai seja o nosso cliente. Tá. E aí, a sua família precisa saber qual é o hospital ou a clínica mais próxima. Cara, vai na nossa IA que ela já vai identificar quem você é e já vai puxar no seu histórico para te auxiliar. Legal, entendeu? que bacana. Ela já vai falar se você cumpriu ou não cumpriu a carência. Aham, entendeu? legal. Que é o tipo de dúvida que todo mundo tem Sim. e que bate no corretor. Sim, E sim. que vai bater ali no corretor de plano de saúde ou de seguro, entendeu? Algo nesse sentido. Legal, cara, muito bacana, bacana mesmo. Eu acho que a causa da saúde ela é muito forte no Brasil, é mega importante isso. E me fala uma coisa, o Gão, qual que é hoje, na sua visão como empresário, dono desse negócio, o principal desafio ou dificuldade que você encontra nesse mercado e como que você tem lidado com isso? Como que você tem trabalhado com isso lá dentro da empresa? Legal. Cara, hoje, acho que nosso principal desafio hoje é a questão de educacional, sabe? Tem muita gente que é algo que a gente está montando uma estrutura para poder orientar. Então, no Brasil, tem muita gente que tem plano de saúde que a empresa dá. E aí, quando ela sai da empresa, ela não sabe nem a forma de contratar um plano de saúde. Então, assim, não é que é um obstáculo para a gente, mas tem essa parte de aumentar o nível de consciência da pessoa, certo. e explicar um tema que é super difícil e complexo. E por que eu estou falando isso? Porque eu fui para a escola, estudei, tirei meu certificado na SUSEP, então eu vi que não era um negócio de contratação rápido e nem fácil, porque você toma uma decisão que, no fringir, sendo bem objetivo, é sobre a sua vida. Sim. Sobre o seu maior ativo, a sua Sim. saúde. Sim. Então não dá para tomar uma decisão como eu compro uma garrafa de Coca-Cola no mercado. Claro. Só escolher o mercado e ir lá. Não Sim. dá, é a minha saúde. Então, eu entendo essa questão das pessoas terem essa administração para poder comprar ali, investir esse momento. E aí, esse é o maior desafio. Então, você ter um processo que você gera demanda, ao mesmo tempo conscientiza, entendeu? Educa o seu público e depois você gera a conversão. Sim. Então, essa parte, porque uma vez que você gerou a conversão, aí o nosso foco é só pós-venda. Certo. Então, é atender bem, entregar bem, acompanhar e fazer ali mais novas vendas. Sim. Entendeu? Agora, o antes, que é as grandes barreiras. Então, assim, tem muito empresário hoje que é dono do seu próprio negócio, do seu comércio, que ele não tem. Entendeu? Não tem, acha que não é importante e ele precisa, porque ele é o dono da empresa, então ele é o primeiro que precisa se cuidar. Claro, claro. Entendeu? Então aí você tem que aumentar o nível de consciência. Então esse é o maior desafio. Exato, então assim, exato. todo o investimento, assim, se a gente quiser fazer venda rápida, é venda só para quem está trocando. Sair desse e estou indo para aquele. Mas só que quando a gente pega a estatística do Brasil, existe milhões e milhões de pessoas no Brasil que não tem. Não tem. Não tem e tem potencial de ter. E aí não tem por causa do quê? Falta de um conhecimento, de um educacional, de mostrar, entendeu? Então, tipo, é uma grande parcela muito grande que dá pra gente educar e ajudar essas pessoas. Entendi. Então, tipo Entendi. assim, você é um tema polêmico, né? Você é contra o SUS? Imagina, de forma nenhuma. Super a favor e acho ótima a iniciativa, só que a gente entende que tem limitações. E é nessas limitações que pessoas que têm condição, e elas acham que é rios de dinheiro e às vezes não é, é uma questão de você bater papo com alguém que entende, você vai ver que na maioria das pessoas tem condição de ter, e que ela só precisa do quê? De uma consciência de priorização. Priorização, entendi. Entendeu? E essa dificuldade, vamos dizer assim, educacional do brasileiro como um todo, entender a importância de ter um plano de saúde e isso ser tratado como prioridade, como que você vem lidando com isso no dia a dia da operação? Porque eu imagino, e se eu estiver errado pode me corrigir, eu imagino que isso provavelmente possa de alguma forma impactar no seu processo de vendas, certo? Seja para mais ou para menos, para positivo ou para negativo. Então, como que você usa essa dificuldade, como que você trabalha com ela lá no dia a dia? Cara, eu tento ajudar as pessoas a enxergar o porquê que ela precisa daquilo. Lembra do tema? Pega o tema difícil e faz, tipo, ajuda a pessoa a entender aquilo de uma forma mais fácil.
Vou dar um exemplo. Tem gente, são dois tipos de público. Tem gente que é aquela que você fala, ela entende, ela toma consciência daquilo e ela vai tomar uma decisão em relação à consciência dela. Então, porque a pessoa em si, ela só vê assim, eu tenho que pagar. Pagar. E eu falo assim, você pode pagar com sua vida, se você não ter. Boa. Você pode pagar com outra coisa. Porque o brasileiro, nesse sentido, ele erra de propósito, de bobeira, sabe? Ele erra de forma intencional quase, né? Porque assim, é uma relação, porque isso mexe com os valores das pessoas. Claro, claro. Porque é uma relação de tipo, o que é supérfluo ou não. Entendeu? Entendi. E aí você tem que falar assim, cara, esse tipo de coisa tem que ser igual água, luz e internet. Uhum. Que hoje em dia ninguém vive sem. Sim. Você está entendendo? Então, essa que é a grande barreira da gente pegar e falar assim, olha, e nesse processo de entender o que é cada pessoa, né, de conversar, a gente acaba ajudando nessa educação. Então, assim, o nosso modelo de geração de conteúdo para facilitar, eu trazer coisas, realidades da nossa vida para mostrar para elas que vale a pena e você ajudar aquele negócio. Cara, ou você tem duas formas de aprender. Aprende com os erros dos outros, aprende com os seus. Com os seus. Então, tenho pessoas que, às vezes, tomaram a decisão de ter o plano de saúde depois que tiveram um problema, ficou lá horas, ficou internado, viu que, cara, que tem limitação mesmo e, agora eu preciso. Eu preciso, entendi. Entendeu? Então, ou é pela experiência. Então, se ela vir, a gente conseguir educar ela, mostrar para ela que aquilo deve ser uma prioridade da vida dela, ok, fecha. Se ela vem e ela fala, não, tipo, prefiro fazer qualquer outra coisa, menos investir nisso, não, tá tudo bem. Ela vai voltar depois pela experiência de não ter optado. Em alguns casos pode ser tarde, porque você pode encontrar uma patologia grave, uma enfermidade grave e não dá mais tempo. Não tem mais tempo, exato. Entendeu? Exato. Então tem esses porém. Então a gente tenta ser muito na preventiva. Legal. É tipo igual investimento, é igual seguro. É melhor você ter e não usar do que você ter, você não ter e precisar. Engraçado, cara, que você trouxe um tópico agora muito importante que é o quê? Você falou assim, igual investimento, né? Isso também funciona para seguro de vida no Brasil. O que me causa mais curiosidade, cara, eu vou falar um pouco do comportamento de consumidor, do perfil de consumidor do brasileiro. É que parece, cara, que assim, a intenção de se desenvolver, de se capacitar, de se desenvolver, de se esforçar, de ser disciplinado, de buscar segurança, de crescer, de se aprimorar no brasileiro é baixa. Então, a cada 10 pessoas é uma que tem interesse em fazer isso. Essa estatística não é óbvio, né? Deve existir estudos sobre isso, mas eu percebo isso porque essa mesma dificuldade educacional a gente encontra em outras áreas, em outras coisas, não é verdade? Então, assim, é engraçado isso, porque quando a gente fala sobre essa mesma realidade em outros países, é diferente. É diferente. Então, por exemplo, a mentalidade do americano é diferente, a mentalidade do japonês, do asiático é diferente. Mas aqui no Brasil, a impressão que eu tenho é, poxa, é aquilo que você falou, você tem duas formas de aprender, com o seu erro ou com o erro dos outros. O brasileiro parece que ele opta por aprender com o erro dele. Então, pago para ver. Eu pago para ver. Então, assim, né, plano de saúde, para quê? Né, tá gripado, vai lá. Até o dia que a gripe é uma pneumonia e você vai internado. E não tem leito para te atender. E o hospital quer te cobrar R$20 mil. E aí? Como é que faz? Aí é a hora de chorar. Por isso que eu falo, tipo assim, na cabeça, e isso acontece às vezes muito com... eu vou falar num tema aqui que é importante. O cara que é dono do negócio dele, que ele tem um time e tal, legal. Ele não é obrigado hoje no Brasil, isso não é lei, a oferecer o plano de saúde. Tem alguns sindicatos que acabam obrigando você a dar um tipo de benefício relacionado à vida, que daí pode ser um seguro de vida, pode ser um odonto, mas ele não é obrigado a ter o plano de saúde funcionário. Ok, mas faz uma conta simples. A relação primeiro, entre o funcionário, isso é estatístico no Brasil. O segundo item que a pessoa escolhe, que ela olha no checklist, para ela escolher uma empresa para ir trabalhar, primeiro é o salário, segundo é se tem plano de saúde ou não. Isso é do Brasil. Boa. É estatístico. É o segundo benefício, a segunda coisa que a pessoa olha para tomar uma decisão para falar, quero entrar nessa empresa. Primeiro, quanto que eu vou ganhar? Tem plano de saúde? Ele não está preocupado com o ticket, não está preocupado se é longe, se é perto, se vai ter plano de saúde. Se vai ter plano de Esse é um ponto. Falando do funcionário.
O segundo ponto que o empresário tem que observar é para manter as pessoas boas no time dele. Então, assim, não é só um atrativo para captar os melhores talentos do mercado, é também um benefício percebido pelo funcionário de tipo assim, se eu tiver uma nova oferta, ainda que seja um salário melhor, lá não tem plano de saúde, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui, exato. Entendeu? Exato. De atração e retenção de talentos. Sim. Então, plano de saúde, o empresário que ele decide implantar para os funcionários dele, ele está, na verdade, fazendo um investimento de estratégia para captar e manter um time melhor. Com um time melhor, você entrega melhor, você cobra melhor, sua margem é melhor. Com a certeza. Conta é exata. Com certeza, não tem, faz muito sentido isso. Não tem, faz muito sentido. Não tem outra conversa. E aí tem assim, essa é a questão do bom posicionamento em relação entre time e o mercado. Sim. Agora, vamos pensar em fluxo de caixa? Se der algum problema, algum acidente de trabalho, a responsabilidade é sua, empresário. Então, você vai ter que trabalhar essa questão de ter aquela pessoa, que é o seu funcionário, que, sei lá, caiu, bateu a cabeça, está trabalhando de moto, etc e tal. Então, assim, você ter isso é uma proteção para o seu caixa, porque você não vai precisar desembolsar ali para pagar a internação, para pagar o medicamento, ou para dar aquela ajuda de custo, ou se caso ele talvez vier a falecer, você tem que fazer a rescisão dele e tudo mais. Então, assim, você não é obrigado? Não é, mas é bom você ter porque isso te protege, isso te posiciona melhor, isso te protege. Com certeza. Então, você pega e fala assim, poxa, então qualquer acidente que trabalha, o meu funcionário ele já tem um benefício percebido bom, e se caso acontecer alguma coisa, ele vai. E hoje em dia as pessoas podem, as empresas, elas podem, tem vários modelos de fazer isso, né? Ela pode, ou ela patrocinar todo esse benefício, ou ela pode dividir a conta com o funcionário, que o funcionário aceita, por quê? Porque ele, no mercado ele sabe que se ele for contratar é mais caro. É mais caro, sim. Então ele está pela empresa, é muito mais barato. Claro. Então é uma questão do empresário se posicionar como alguém inteligente. E aí a mentalidade pensa, do empresário, né? É a mentalidade do empresário. Uhum. Porque o erro do brasileiro é o pagar para ver. Aí é na pessoa física, na sabe? pessoa física. Agora, no e o jurídico, empresário também, é você achar que você nunca pode ter um problema desse na sua empresa. Exato, exatamente. E me fala uma coisa, cara, esse bate-papo está muito legal, acho que ele eleva o nível de consciência, né? Então para você que está nos assistindo, você percebe que assim, tudo que o está trazendo aqui, né, nesse momento, está elevando o nível de consciência, isso é mega importante. Agora me fala uma coisa, cara, olhando assim para esse cenário e pensando, né, no seu processo de vendas lá da empresa e tudo mais, em algum momento você já conseguiu reunir um grupo de empresários para que você pudesse lançar para eles essa visão sobre o plano de saúde? Porque de verdade, olhando aqui, tendo essa percepção, tá? Eu imagino, cara, que se a gente coloca numa sala, né, um grupo de empresários, 10, 20, 30 empresários, e você leva um discurso como esse, uma palestra, alguma coisa nesse sentido, a probabilidade desse cara mudar uma chave na cabeça dele, mudar a mentalidade, de procurar para contratar para a empresa dele é muito alta. Sim. Você concorda com isso? Sim, concordo. Já houve essa possibilidade uma vez ou não? Não, a gente não teve essa iniciativa. Eu já pensei nisso, em talvez fazer eventos como canal de vendas. Não como canal de vendas, mas eventos como... Canal de aquisição, né? Canal de aquisição. Canal de aquisição. Canal de aquisição. Sim. A venda pode acontecer ou não, mas Sim. é um canal de aquisição de conscientização, educação e network também, entendeu? Legal. Até porque você pensa em longo prazo. Já pensei nisso, mas a gente ainda não fez. Por quê? Então, hoje a gente... É falta de iniciativa mesmo. Essa é a verdade, porque a gente ainda não fez. A gente estava trabalhando nesse primeiro processo de estruturar nossa cadência de geração de demanda e captar. Não testamos todos os canais. Ok. Então, esse seria um canal que a gente quer testar. Um segundo canal que eu acho que faz total sentido, talvez, é grupo de network. Sim. Então, sim, tipo, sim, eu já participei de algum do BNI e tal, da SIC, então eu vi que, poxa, aqui eu acho que pode ter alguma coisa. Então, assim, tá no nosso roadmap, mas a gente não trouxe essa priorização primeiro ainda. Legal, entendi. Até por uma conta de ter estrutura para poder atender a demanda também. Legal, faz muito sentido. Mas é algo que, agora, para essa jornada, agora, esse ciclo desse próximo ano, a gente quer fazer sim. Faz sentido, cara. Esse ano e o próximo. Faz muito sentido, porque assim, pelo seu modelo de negócio, que é um modelo de conscientização, nutrição, educação, o mais difícil, é muito mais fácil você vender do que você fazer o cara parar para te ouvir. Muito mais. Então, assim, eu acho que, né, analisando aqui, eu entendo que, poxa, seria muito bacana para o Hugo, né, para HD Vital,
vocês estarem em ambientes com empresários que já demonstram ter um nível de consciência mais elevado, porque você quer ver como você descobre se você está num ambiente que o empresário demonstra ter esse nível de consciência ou não? É só você entender o quanto ele investiu para estar lá. Cara, geralmente ecossistemas que costumam abrigar empresários que investiram uma quantia boa para estar lá, aquele cara só investe naquele ambiente, seja ele um ambiente de educação, de conscientização, de transformação, porque primeiro, ele acredita no ambiente, mas segundo, ele entende o valor do investimento. Ele entende que investimento é igual plantio. Você investe, você planta para você colher daqui a algum tempo. Então ele está buscando alguma coisa lá dentro também. E aí às vezes o que está faltando para ele é conhecer o Hugo. É conhecer um cara que vai fazer ele pensar de uma forma diferente sobre um tema que às vezes lá no ecossistema dele, no ciclo dele, a galera não fala muito disso. E aí quando você quer dar um upgrade na sua vida, o que você faz? Você tem que sentar em outra mesa. Você tem que buscar uma mesa diferente. Então, isso me veio na cabeça agora e realmente, cara, eu acho que esse exercício de você estar nesses ambientes, ele pode fazer muito sentido. Sim, né? Porque eu com sei certeza. que você criar um evento também tem um custo, né? Você fazer um evento seu tem um custo, é difícil trazer as pessoas, mas esses ambientes de alta performance, onde os empresários investem para estar lá, eles são realmente ambientes que são promissores para fazer negócio. Faz sentido mesmo o que você está falando. São promissores. Legal, bacana. Pô, eu queria muito te agradecer, Hugão, pelo seu tempo, né, por você estar aqui. E eu tenho 2 quadros aqui que eu gosto muito de deixar para o final do nosso programa, tá? Então, o primeiro quadro, ele é um quadro onde eu quero te trazer uma reflexão, né? Se você pudesse tomar agora novamente mais uma xícara de café aqui com qualquer pessoa, seja ela viva ou morta, e você entende que aquele tempo vai ser muito valioso para você aprender demais com aquela pessoa. Quem seria essa pessoa e por quê? Uma só? Uma só. Porque eu sei que se a gente fosse fazer uma lista, ia falar umas 3, 4, 5, né? Nossa, uma só? Quem e por quê? Independente, tá? Se a pessoa tá viva, se ela tá morta. Cara, nossa, que decisão, hein? É uma decisão que precisa de muita sabedoria. Se fosse 2, tá mais fácil, mas uma só. Deixa eu ver. Cara, eu acho que alguém que, poxa, me inspira muito, que eu me vejo, que eu gosto demais e seria o apóstolo Paulo. Eu acho que ela atenderia as duas posições, sabe? Uma outra, eu tava com a minha cabeça assim, mais pensamento de fé e a outra mais de negócios, só que eu acho que nele pode morar as duas coisas. Esse é o meu escolhido também, tá? Só pra te dizer. É mesmo? Eu queria muito tomar um café com o Paulo, cara. Que Apóstolo legal. Paulo, porque eu tenho essa visão. Ele é um cara que alimenta a nossa fé, mas também abre a visão de negócio. Mas fala aí, por que você... Cara, porque eu vejo ele assim como a capacidade dele de pegar coisas difíceis, transformar como fáceis, a resiliência dele. Então isso eu me vejo ali, eu me inspiro nele e, cara, gostaria muito se fosse possível sentar e tomar um café, comer um pão de queijo, passar o dia inteiro conversando e falando sobre fé, sobre negócios, sobre tudo da vida, porque embora, por exemplo, ele é um dos caras que ele não teve entre os 12, mas ele teve um contato direto com Cristo. Exato, ele viveu uma experiência que nenhum dos outros 12 viveram, né, cara? Então, assim, de todas as coisas boas que a gente tem na vida, eu percebo que ele teve essa oportunidade de ter uma coisa muito boa, que é estar na presença ali, né? De forma bem próxima, literal, entendeu? Teve várias pessoas que tiveram isso, mas ele é quem eu mais me identifico, então seria ele e esse é o motivo. Que legal, nossa, bem incrível, cara, eu tô arrepiado aqui, porque assim, eu também sou muito dessa visão sobre ele, né? Inclusive eu acho que assim, olhando para negócios, cara, eu vejo o apóstolo Paulo como um dos maiores marqueteiros da história da humanidade. Como que você convence alguém, cara, de uma coisa que a pessoa não viu? Como que você convence alguém de uma coisa que a pessoa não viu, cara? É loucura isso, para pensar. Então eu faço você mudar de vida, eu faço você frequentar um novo lugar, eu faço você passar a acreditar em uma pessoa, sendo que você nunca viu ela na sua vida. Você confiou nas minhas palavras, na minha narrativa, na forma como eu trouxe o conhecimento e a educação para você. Então eu vejo muito isso no apóstolo Paulo. É por isso que eu falo, né, cara? Deus, ele
Eu acredito que Deus ele capacita os escolhidos, mas ele também escolhe capacitados. Lógico, sem O dúvida. apóstolo Paulo veio pronto. Ele Pronto era... no sentido educacional, né? Um cara, A um régua era filósofo, alta. um poeta, um cara assim, completamente versado em conhecimentos, cara. Então, altíssima. Mais de uma intelectual. nacionalidade, mais de um idioma. Poliglota, o cara altíssima a régua do cara, né? O cara, inclusive, eu acho que ele tem muito perfil para ser CEO de empresa, né, cara? Tem muita capacitação, né, cara? Tem. Legal. Um currículo grande. Currículo grande, legal, que bacana. Bom, e para encerrar então, Gão, eu queria que você agora deixasse uma mensagem, né, para sua audiência. Mas essa mensagem, ela não vai chegar só para sua audiência, ela vai chegar, cara, para todas as pessoas da Terra. Todo ser humano vivo no planeta vai receber essa mensagem agora, pelo celular, no outdoor, na TV, onde quer que seja. E aí eu queria que você pensasse e que você olhasse para a tua câmera e dissesse qual que é a mensagem que você gostaria de deixar como um legado seu. Tá, legal. Cara, se eu tivesse oportunidade de poder falar isso, deixar essa mensagem para todo mundo, seria, acho que um pouco daquilo que eu comentei, mas não cometa o erro de achar que você pode viver a sua vida longe de Deus, entendeu? Não existe você sem Deus. Deus, ele decidiu ir atrás de você porque você fazia parte dele em tempos eternos. Então, a expressão de amor dele por nós já foi comunicada e seria uma tolice, uma ignorância, uma coisa sem pé e sem cabeça a gente tentar achar que a gente pode tocar o nosso negócio sem ter Deus no meio, tocar a nossa família sem ter Deus, tocar minha própria vida, sabe? Sem qualquer esfera da sociedade, tocar minha própria vida sem eu colocar Deus ali presente no meio disso. Então, não cometa esse erro. Então, esse seria a mensagem que eu quero deixar. Não dá para pensar em existir sem estar envolvido com aquele que sempre existiu. Incrível, maravilha. Já deixa suas redes sociais também para o pessoal te seguir, tanto as suas redes sociais quanto da sua empresa, qual é? Legal, segue lá a gente no Instagram, dhvital.plano de saúde, e aí se precisar de consultoria, é importante falar que a gente não tem custo nenhum. Ah, legal. Então chama a gente, conversa, eu e o meu time vai ter o maior prazer de poder conversar, falar com vocês sobre essa temática, tirar todas as dúvidas. Se for o caso, vocês decidirem tomar essa decisão, a gente se coloca à disposição também. Então, dhvital.plano de saúde, lá no Instagram. E minha rede social, lá no Instagram, é hugo.gomes.souza. É só me procurar lá que aí você vai ver família, negócios, fé, tudo lá, que é quem eu sou. Legal, maravilha. Hugão, obrigado, cara. Obrigado aí mais uma vez por ter vindo aqui, muito bom bater esse papo, ter essa troca com você. Eu aprendi muito com você e tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo também aprendeu muito. E agora é isso, é colocar em prática, né, no dia a dia, colocar essa visão para acontecer. Eu tenho certeza que vai edificar muito a gente esse episódio aqui, viu? Eu que agradeço e parabéns aí pela estrutura, pela empresa, pelos negócios, pela iniciativa. Eu acho que isso é bom, porque a gente transborda na vida de outras pessoas, gera inspiração, educação. E, cara, venham, sigam, comentem, compartilhem. Vale muito a pena aqui isso que o Diego e a equipe dele estão fazendo. Maravilha. E para você que ficou até esse momento no nosso talk show, meu muito obrigado. Continue aqui nos acompanhando. Se você não se inscreveu ainda, então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações dos próximos episódios. Todas as informações, Instagrams e redes sociais vão estar na legenda. E eu vejo você no nosso próximo episódio do Café com Business. Tchau!